Por que muitos bairros no Brasil parecem uma bagunça, enquanto bairros nos Estados Unidos parecem muito mais organizados? Muita gente acredita que isso acontece por causa da cultura, da disciplina ou do dinheiro. Mas a verdade é mais profunda e começa muito antes da construção das casas. A forma das ruas, as favelas, o trânsito que trava todos os dias e as enchentes que se repetem todo verão não são acidentes. São resultados de decisões. Fique comigo até o final, porque você pode se surpreender quando descobrir de quem é essa culpa. Número 1. As regras invisíveis. Existe uma diferença importante entre a cidade brasileira e a cidade americana que nem sempre aparece nos discursos, mas salta aos olhos quando observamos a paisagem com atenção. Nos Estados Unidos, as ruas parecem ter sido desenhadas antes mesmo da chegada dos moradores. Existe continuidade entre as calçadas, alinhamento entre as casas e uma sensação de organização que transmite previsibilidade. Não significa que esses lugares sejam perfeitos, mas significa que existe um padrão definido desde o início. Esse padrão nasce de decisões técnicas e políticas que determinam como o espaço urbano deve ser ocupado. Um dos exemplos mais visíveis dessas regras aparece quando levantamos os olhos para o céu. Em muitos bairros dos Estados Unidos, os cabos de energia e internet ficam enterrados no solo. A paisagem fica mais limpa, as fachadas das casas aparecem com clareza e as árvores crescem sem disputar espaço com fios. O ambiente transmite tranquilidade e organização, e a manutenção do sistema tende a ser mais segura e menos frequente. Em muitas cidades brasileiras, a realidade é diferente. Postes carregados de cabos se acumulam nas esquinas, fios se cruzam sobre as ruas e formam um verdadeiro emaranhado acima das casas. Esse cenário se torna ainda mais visível em dias de chuva ou vento forte, quando quedas de energia e interrupções de serviço se tornam comuns. O que parece apenas um detalhe visual revela, na verdade, uma decisão estrutural. Enterrar a fiação exige investimento inicial maior, mas reduz problemas ao longo do tempo. Manter os cabos expostos é mais barato no curto prazo, mas cria um sistema mais vulnerável e visualmente desorganizado. A diferença também aparece quando olhamos para o chão. Em bairros planejados, a calçada nasce junto com a rua e segue um padrão contínuo, permitindo que pedestres caminhem com segurança e conforto. Pessoas idosas, crianças e pessoas com mobilidade reduzida conseguem circular sem obstáculos, e a rua se torna um espaço de convivência. Em muitas áreas urbanas brasileiras, a calçada depende do morador e acaba refletindo a realidade de cada lote. Um trecho é alto, outro é baixo, alguns têm degraus improvisados e outros simplesmente não existem. Nesses casos, o pedestre acaba caminhando pela rua e disputando espaço com veículos. Essa lógica se revela de forma ainda mais clara quando começa a chover. Em cidades onde o sistema de drenagem foi planejado, a água escoa rapidamente e a rotina segue quase sem interrupções. O trânsito continua, os comércios permanecem abertos e a circulação de pessoas não é comprometida. Em muitas regiões urbanas brasileiras, a chuva transforma ruas em rios temporários, invade casas, paralisa ônibus e cria prejuízos que se repetem ano após ano. O problema raramente é apenas climático. Na maioria das vezes, é resultado de infraestrutura insuficiente ou planejamento incompleto. Até a largura das ruas conta essa mesma história. Em bairros planejados, existe espaço suficiente para circulação, estacionamento e passagem de veículos de emergência, o que garante funcionamento mais estável da cidade. Em muitos bairros brasileiros, as ruas nasceram estreitas e foram sendo ocupadas ao longo do tempo, até que o trânsito se tornasse lento e qualquer emergência se transformasse em dificuldade. Essas regras são invisíveis, mas o impacto delas aparece no cotidiano de milhões de pessoas. Elas influenciam o tempo gasto no trânsito, a segurança ao caminhar pelas ruas e a forma como a cidade reage quando enfrenta uma chuva forte. No fim das contas, a paisagem urbana não é fruto do acaso. Ela é o resultado direto das decisões que definiram como o espaço seria organizado
e como a cidade deveria funcionar. Número 2. O Muro Brasileiro. Existe um elemento que define visualmente quase qualquer bairro brasileiro. Ele aparece antes mesmo da casa, antes do jardim e antes da porta. Esse elemento é o muro. Alto, sólido, fechado e muitas vezes reforçado por grades, cercas elétricas e câmeras. Basta caminhar por uma rua residencial e observar uma sequência de portões metálicos e sistemas de segurança para perceber que essa arquitetura não surgiu por acaso. Para quem observa de fora, pode parecer apenas uma escolha cultural, mas quando olhamos com mais atenção, percebemos que o muro é resultado de uma história longa, marcada por decisões políticas, mudanças econômicas e um crescimento urbano que aconteceu rápido demais para ser controlado. Mas, para entender melhor quando essa pressa se tornou visível, precisamos voltar algumas décadas no tempo, principalmente entre a década de 1950 e a década de 1980, quando o Brasil vivia a fase de urbanização mais acelerada de sua história. Fotografias antigas mostram cidades menores, com poucas construções, seguidas por imagens posteriores, onde bairros inteiros aparecem surgindo quase de uma vez. Foi um período em que o país deixou de ser majoritariamente rural e passou a se tornar urbano. Em poucas décadas, milhões de pessoas abandonaram o campo em busca de trabalho e renda nas cidades. Esse movimento não foi gradual, ele foi intenso e transformador. A fase mais intensa desse processo aconteceu durante o regime militar. Após o ano de 1964, o país passou a ser governado por presidentes militares que tinham como principal objetivo acelerar o crescimento econômico e fortalecer a infraestrutura nacional. Imagens de rodovias sendo abertas, obras gigantescas e fábricas sendo construídas ilustram esse momento. Governos liderados por figuras como Castelo Branco e Figueiredo conduziram um projeto de modernização que mudou profundamente o território brasileiro. Esse projeto não ficou apenas no discurso. Ele se materializou em obras que ainda hoje definem o Brasil. A construção da Ponte Rio-Niterói transformou a mobilidade na região metropolitana do Rio de Janeiro e se tornou um símbolo de engenharia nacional. A usina hidrelétrica de Itaipu, construída na fronteira com o Paraguai, se tornou uma das maiores geradoras de energia do mundo e mudou a dinâmica energética do país. Esses projetos trouxeram resultados concretos. A economia cresceu, a produção industrial aumentou e novas oportunidades surgiram nas cidades. Mas, ao mesmo tempo, esse crescimento trouxe um efeito colateral que se tornaria um dos maiores desafios urbanos do país. Mapas urbanos e imagens aéreas mostram bairros se expandindo rapidamente nas bordas das cidades. As cidades começaram a receber um volume de população muito maior do que estavam preparadas para absorver. Com o passar dos anos, esse crescimento acelerado começou a revelar seus efeitos sociais. A desigualdade urbana se tornou mais visível. A distância entre bairros ricos e bairros pobres aumentou, e a sensação de insegurança passou a fazer parte do cotidiano de muitas famílias. Foi nesse contexto que o muro começou a ganhar protagonismo. Ele deixou de ser apenas um limite físico e passou a representar proteção e controle. Mas existe um efeito silencioso que nem sempre aparece nas estatísticas. Quando as casas se fecham atrás de muros altos, a vida pública na calçada começa a desaparecer. Crianças deixam de brincar na rua, vizinhos passam a se ver menos e o movimento cotidiano diminui. A rua perde presença humana e perde vigilância natural. E aqui surge um paradoxo urbano. O muro nasce para proteger, mas ao mesmo tempo pode enfraquecer a segurança coletiva. A casa se protege, mas a cidade se torna mais frágil. Número 3. O espaço americano versus o espaço brasileiro. Se no Brasil o crescimento urbano muitas vezes aconteceu correndo atrás do problema, nos Estados Unidos o processo seguiu uma lógica diferente. Não foi improvisado. Foi organizado antes de começar. Basta olhar imagens aéreas de bairros em cidades como Los Angeles, Chicago ou Houston para perceber um padrão que se repete. Ruas largas, quarteirões regulares, casas alinhadas e calçadas contínuas. O bairro parece ter sido desenhado antes mesmo da chegada dos moradores. E, de fato, foi exatamente isso que aconteceu.
Esse modelo não nasceu por acaso, nem surgiu apenas porque as pessoas queriam morar em casas maiores. Ele foi resultado de decisões políticas e econômicas tomadas em um momento específico da história. Depois da Segunda Guerra Mundial, milhões de soldados voltaram para casa, formaram famílias e passaram a procurar moradia. A demanda cresceu rapidamente e as cidades precisavam responder com velocidade. O governo decidiu então agir de forma direta, criando programas de financiamento e incentivando a construção em larga escala. O resultado começou a aparecer em novos bairros que surgiam quase ao mesmo tempo em várias regiões do país. Comunidades inteiras eram planejadas antes mesmo da chegada dos moradores. As ruas já estavam asfaltadas, a iluminação instalada e as redes de água e energia funcionando. O bairro não crescia aos poucos. Ele nascia pronto, com estrutura definida e funcionamento previsível. Essa diferença também aparece no próprio material das casas. Em muitos bairros americanos, as residências são construídas principalmente com madeira e estruturas leves. O processo é rápido e padronizado. Equipes trabalham em sequência e, em poucos meses, um conjunto inteiro de casas pode estar concluído. A prioridade é eficiência e velocidade de construção. No Brasil, a lógica costuma ser diferente. A maioria das casas é feita de alvenaria, com tijolo, cimento e concreto. A obra leva mais tempo e muitas vezes acontece por etapas. Primeiro a base, depois as paredes, depois o acabamento. Em muitos casos, a casa cresce junto com a renda da família, recebendo novos cômodos ao longo dos anos. Essa diferença no material das casas também muda a forma como os bairros se transformam ao longo do tempo. Em muitas cidades americanas, quando uma família decide mudar ou quando um imóvel envelhece, a reforma costuma ser rápida. Paredes internas podem ser removidas com facilidade, telhados são substituídos em poucos dias e a manutenção faz parte da rotina. O bairro se renova constantemente, quase como se estivesse sempre em atualização. No Brasil, o processo costuma ser mais lento e mais pesado. Reformar uma casa de alvenaria envolve quebra de paredes, retirada de entulho, barulho prolongado e custos mais elevados. Muitas famílias preferem adiar reformas ou realizá-las aos poucos, conforme o dinheiro permite. Isso faz com que os bairros mudem de forma gradual, acumulando pequenas adaptações ao longo dos anos. Essa escolha estrutural também influencia a aparência das ruas. Em bairros americanos, é comum ver casas com fachadas semelhantes, cores padronizadas e jardins bem definidos. Existe uma sensação de uniformidade que transmite ordem e previsibilidade. Em muitos bairros brasileiros, cada casa reflete a história particular de quem mora ali. Um imóvel pode ter um segundo andar construído anos depois. Outro pode ganhar uma garagem improvisada, enquanto outro permanece inacabado por muito tempo. O resultado é uma paisagem mais diversa, mas também mais irregular. Número 4. Urbanização brasileira. A perda de controle da cidade não aparece primeiro nos relatórios. Ela aparece na rua, aparece na lama, no trânsito parado e na água invadindo a casa. Basta olhar para o cotidiano de milhões de brasileiros para entender o que aconteceu. Em muitas cidades, o crescimento foi tão rápido que a infraestrutura nunca conseguiu acompanhar. O resultado não é teórico, ele é visível todos os dias. Um dos sinais mais claros desse processo é o surgimento das favelas. Em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, morros e áreas baixas passaram a ser ocupados por casas construídas com o esforço das próprias famílias. Imagens de comunidades como Rocinha, Paraisópolis e Heliópolis mostram construções empilhadas, ruas estreitas e redes elétricas improvisadas. Essas áreas cresceram porque havia necessidade urgente de moradia. Mas cresceram sem planejamento, sem drenagem adequada e muitas vezes sem segurança estrutural. Outro reflexo direto desse crescimento desorganizado aparece no trânsito. Em grandes metrópoles, o congestionamento se tornou parte da rotina. Filas intermináveis de carros, ônibus lotados e motocicletas disputando espaço nas avenidas são cenas comuns em cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.
Pessoas passam horas dentro do veículo apenas para chegar ao trabalho. O tempo que poderia ser usado com a família ou para descanso é consumido no deslocamento diário. As enchentes são talvez a imagem mais dramática dessa urbanização sem controle. Basta uma chuva forte para transformar ruas em rios. Bueiros entupidos, córregos canalizados e áreas impermeabilizadas impedem a água de escoar. Imagens recorrentes mostram carros submersos, moradores tentando salvar móveis e crianças sendo carregadas no colo para atravessar a água. Em cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, essas cenas se repetem todos os anos, sempre que chega a temporada de chuvas. As inundações não são apenas um problema climático. Elas são consequência direta da forma como as cidades cresceram. Casas foram construídas em áreas de risco, margens de rios foram ocupadas e terrenos naturais foram cobertos por asfalto e concreto. O solo deixou de absorver a água, e quando a chuva chega, a cidade não consegue reagir. Esse cenário também aparece na coleta de lixo e no saneamento. Em muitos bairros periféricos, sacos de lixo se acumulam nas ruas, canais ficam obstruídos e o esgoto corre a céu aberto. Imagens de valas abertas, água escura e cheiro forte fazem parte da rotina de milhares de famílias. Esse ambiente favorece doenças, aumenta a sensação de abandono e reduz a qualidade de vida. O problema não é invisível, ele está diante dos olhos. Está no trabalhador que acorda antes do sol nascer para enfrentar 2 horas de transporte. Está na mãe que precisa levantar móveis sempre que começa a chover. Está no morador que convive com esgoto próximo da porta de casa. A cidade continua crescendo, mas a estrutura continua insuficiente. Aqui entra a principal lição desse processo. A cidade não perdeu o controle de repente. Ela perdeu o controle aos poucos, dia após dia, bairro após bairro. Cada nova ocupação sem drenagem, cada rua sem planejamento e cada construção em área de risco ampliou um problema que hoje se tornou cotidiano. E o resultado está nas cenas que todos reconhecem: trânsito parado, favela crescendo, rua alagada, casa inundada, uma cidade que continua funcionando, mas sempre no limite. Número 5. De quem é a culpa? Nos últimos anos, as favelas cresceram rapidamente no Brasil. Dados recentes mostram que o número desses territórios quase dobrou em pouco mais de uma década, concentrando hoje milhões de brasileiros em áreas urbanas precárias. Esse crescimento aparece nas encostas ocupadas, nas margens de rios transformadas em bairros improvisados e nas periferias que avançam cada vez mais para longe dos centros urbanos. Esse cenário levanta uma pergunta inevitável: quem é o culpado? E nossa resposta começa na economia. Pois, nos últimos 10 anos, o Brasil enfrentou períodos de inflação elevada e instabilidade econômica que reduziram o poder de compra das famílias. Esse impacto aparece de forma muito clara em um produto simples, mas fundamental para qualquer construção: o cimento. Há cerca de 10 anos, um saco de cimento de 50 quilos custava em média algo próximo de R$20. Hoje, em muitas regiões do país, esse mesmo produto pode custar entre R$60 e R$80. Isso significa que o preço praticamente triplicou em uma década, acumulando uma alta próxima de 180%. Mas o custo da construção não foi o único a subir. O preço dos imóveis também passou por mudanças importantes ao longo desse período. Em 2024, o índice FIPE-ZAP registrou uma alta de 7,73% nos preços dos imóveis, a maior variação desde 2013. Em cidades como Curitiba e Goiânia, a valorização foi ainda mais intensa, refletindo uma pressão crescente sobre o mercado imobiliário urbano. O resultado aparece no cotidiano de milhões de famílias. Comprar um imóvel ficou mais caro, construir ficou mais caro, alugar também ficou mais caro. Quando o preço da moradia sobe mais rápido do que a renda, a cidade começa a se reorganizar de forma silenciosa. Famílias deixam regiões centrais, procuram bairros mais baratos e acabam ocupando áreas onde o risco é maior e a infraestrutura é menor. Por isso, a expansão das favelas não é apenas um problema de moradia. Ela é um reflexo direto da economia, do custo de vida e da forma como as cidades são planejadas.
E se este vídeo fez você olhar para a sua cidade de forma diferente, compartilhe com outras pessoas e continue acompanhando o canal. Porque entender como as cidades funcionam é o primeiro passo para mudar o futuro delas.